Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. A gente acabou de finalizar os nossos resultados para os modelos utilizando a teoria das ondas planas, para os modelos gradiente linear e de uma pilha de camadas plano-horizontais. Agora faz sentido a gente fazer um grande parênteses. Vocês devem estar se perguntando, tá Rodolfo, a gente tem todas essas fórmulas analíticas, teve todo esse trabalho para fazer essas demonstrações, mas para que a gente teve que passar por tudo isso? Seria muito melhor apenas citar essas fórmulas? E para que a gente vai precisar desses resultados? A questão é a seguinte, em um curso de teoria do raio, a gente precisa passar por essas demonstrações, primeiro para que vocês possam saber de onde vêm esses resultados. O segundo ponto é que essas fórmulas elas vão ser importantes e a gente vai encontrar uma aplicação prática para elas. Por exemplo, no caso do modelo gradiente linear, nós temos o turning point, que é o ponto de retorno do raio do modelo. Nós temos uma expressão que descreve a trajetória do raio no modelo, a distância horizontal e o tempo de trânsito. Isso é bastante útil, por exemplo, para que a gente possa calibrar um traçador de raio, um algoritmo de traçamento de raio. Pensa só na utilidade desses resultados. A gente tem o tempo de trânsito, então a gente pode calibrar e verificar se o tempo de trânsito obtido no traçamento de raio equivale ao tempo da fórmula analítica. A gente tem a trajetória do raio. Dessa forma a gente pode verificar se a trajetória obtida pelo traçador de raios é equivalente à trajetória obtida com a fórmula analítica. A gente tem o ponto de retorno, etc. Tudo isso pode ser utilizado para validar um algoritmo de traçamento de raios, para validar um algoritmo de modelagem ou de inversão. Esta é a importância de possuir resultados analíticos, de possuir resultados que a gente já sabe. Porque vamos pensar o seguinte, onde é que você testaria um programa de computador? Em um modelo em que você não sabe qual é o resultado, um modelo extremamente complexo, em que você não sabe qual é o resultado que você vai obter, ou em um modelo mais simples, que você já conhece o resultado. Então, estes resultados analíticos podem servir de teste de validação para os nossos traçadores de raios, algoritmos de modelagem e de inversão. Essa é a importância da gente ter passado por tudo isso e a utilidade prática disso que a gente está fazendo e dos resultados que a gente obteve. Agora, a gente vai fazer um pequeno exercício no Madagascar, de novo para demonstrar essa importância, essa utilidade prática dos resultados obtidos para o modelo gradiente linear. E vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio, desenvolvendo, derivando as equações fundamentais da teoria do raio, equação econal e equação de transporte. Vamos para a aula. Na aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar as fórmulas analíticas que a gente obteve para o modelo do gradiente linear para testar o experimento numérico que a gente fez nas aulas anteriores do traçamento de raios utilizando o pacote de processamento sísmico Madagascar. A gente criou um modelo gradiente linear no pacote de processamento sísmico Madagascar e fez o traçamento de raios utilizando o programa SF-RAIS-2 e traçou a trajetória do raio no modelo. O que a gente vai fazer é utilizar essas fórmulas analíticas, por exemplo, o Z do turning point, tempo de trânsito, a distância horizontal x e etc., para verificar se o nosso traçador de raios está fornecendo o resultado correto. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos calcular o Z do meu turning point, que é a minha profundidade onde o raio começa a retornar. Percebam que ele depende apenas de quantidades conhecidas. P, que vai ser função do ângulo de inclinação do raio, e de V0. Eu vou ter também V0 e A. Quem é V0 e A aqui no meu modelo gradiente linear? O modelo gradiente linear é um modelo em que a velocidade cresce com a profundidade. Está aqui V de Z, vai ser V0, que é a velocidade próxima à superfície. A gente definiu como 1,5 km por segundo. O nosso gradiente A, gradiente linear de velocidade, que é 0,5, e Z, que é uma profundidade qualquer. Então, dado um Z, eu vou obter um V função de Z. Essa é a função que define o nosso modelo gradiente linear.
Então a gente já tem V0, tem A, falta calcular quem é P. P é o nosso vetor vagarosidade horizontal. Então ele vai ser função da velocidade V0 próxima à superfície e do ângulo de saída do raio. Vamos voltar aqui a algumas aulas anteriores, aqui nessa figura, para a gente ver quem é P. P ele vai ser função desse ângulo, θ0 aqui, né? E dessa vagarosidade vai ser 1 sobre V0. Então a gente já tem 1 sobre V0, que é o inverso de V0, que é 1,5 km por segundo, e o θ foi o ângulo que a gente lançou o raio. Definimos lá no programa SF-RAISE 2 como 45 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo em relação à normal, à minha superfície aqui, x. Então eu vou ter uma superfície aqui em x, né? E eu vou ter a normal aqui, que é na direção z. Esse ângulo aqui formado com a normal vai ser o meu ângulo θ. E quem é P? P vai ser o zero, que é 1 sobre V0, vezes o seno de θ. Como a gente já sabe nas nossas aulas anteriores. Definição do vetor vagarosidade horizontal. Então vamos lá e vamos calcular o z do turning point. Então aqui eu tenho um S-Construct. Eu só copiei aquele S-Construct para essa pasta que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Se eu rodar scons view, ele vai gerar para mim o modelo, gradiente linear, e a trajetória do raio aqui, partindo de z igual a 0, x igual a 2. Exatamente como a gente sabe da nossa aula, né, desse experimento numérico. Então vamos abrir lá o nosso S-Construct. Vou abrir aqui no editor de textos VI. E a gente vai calcular o nosso turning point. E verificar se esse turning point bate com o ponto de retorno obtido pelo traçador do raio. Então aqui, eu vou começar colocando aqui apenas um comentário. A gente vai calcular o z do turning point. O que a gente vai precisar primeiro? V0, que vai entrar lá na nossa fórmula. A gente já sabe que é 1,5. Como é que eu sei disso? Vou subir aqui. Na nossa definição aqui do modelo, essa é a equação que a gente está utilizando. Z, que é o x1, vezes o nosso gradiente A, que é 0,5, vezes o V0, que é 1,5. Então, eu já sei quem é V0, que é 1,5. Eu já sei quem é A, igual a 0,5. Só subir um pouco aqui. A igual a 0,5. Falta calcular quem é P. Meu P vai ser igual a 1 sobre V0, que é o meu U0, minha vagarosidade, né, exatamente ali no ponto próximo à superfície, vezes o seno de 45 graus. Como é que eu sei que o ângulo de saída do raio é 45 graus? Eu venho aqui no meu programa SF-RAISE 2, exatamente nesse flow, onde eu estou executando o meu RAISE 2, e eu verifico essas informações. O z de saída do raio é 0, está saindo da superfície. O y é da posição 2, então y ou x, que é a distância horizontal, é igual a 2. Aqui são algumas informações do próprio raio, né? Como o número de amostras que eu vou considerar no traçamento, 5.000 amostras, intervaladas em 1 milissegundo cada uma. Eu só vou traçar um raio. E está aqui a informação mais importante para o cálculo de P, que é o ângulo de saída do raio. Eu percebo o seguinte, que aqui é 135. Por quê? Porque para cima, né, nesse sistema aqui do meu programa SF-RAISE 2, para cima é o ângulo 0, para a direita, na direção da superfície, é 90 graus. Então, eu tenho que calcular, né, 90 mais 45 graus, para poder lançar o meu ângulo, né, na direção 45 graus. Vamos voltar aqui à imagem e a gente vai entender. Então, aqui eu tenho essa imagem, né, para cima eu tenho para cima é a direção 0 grau, aqui em x é 90 graus. Para eu lançar o raio 45 graus em relação à vertical, né, é o mesmo que lançar 45 graus em relação à horizontal, porque a soma de 45 mais 45 vai dar os meus 90 graus daqui. Ok? Então essa é a inclinação do raio em relação à horizontal aqui no meu programa SF-RAISE. Vamos voltar para lá. A gente já sabe agora que o nosso ângulo de lançamento do raio é 45.
Só que eu não posso substituir simplesmente 45 aqui na minha função seno. Eu preciso fazer o seguinte, né? Como eu sei que 90 graus é igual a π sobre 2 em radianos, né? Eu também sei que 45 graus é igual a π sobre 4 em radianos. Como é que eu sei disso? Porque 45 é a metade de 90. Então, se 90 é igual a π sobre 2, a metade disso é multiplicar por meio. Vai dar π sobre 4. Então, eu coloco aqui π sobre 4. Agora, o que está faltando aqui? Né? Eu defini a minha função z turning point. Né? Essa variável ztp vai ser aquela fórmula que a gente está utilizando. 1 menos p vezes v0 dividido por p vezes a. Ok? Vamos voltar lá e verificar se a fórmula está correta. Aqui na nossa fórmula é 1 menos p vezes v0 dividido por p vezes a. Está correta a fórmula aqui do z do turning point. Voltando lá para o sConstruct, só está faltando uma única coisa, né, para o nosso sConstruct funcionar. É que essas funções seno e a variável π não são automaticamente definidas aqui no Python. Então eu tenho que acrescentar uma biblioteca. Vou lá para o começo do meu arquivo. Depois de adicionar o meu rsf.proj, eu vou adicionar também, colocar aqui from math, que é a minha biblioteca de funções matemáticas aqui do Python, import estrela, ou seja, para importar tudo lá do meu módulo math. Vou salvar. Vamos voltar lá para o z do turning point. O que está faltando agora é a gente colocar um flow para fazer com que esse nosso z do turning point seja impresso lá no nosso modelo. A gente vai calcular em um arquivo RSF, vai gerar uma reta exatamente na profundidade z do turning point. Então aqui a gente coloca z do turning point. A entrada eu não vou precisar de nada, vou gerar esse arquivo diretamente no sfmath. Então coloco o math, que é o programa que eu vou utilizar para gerar esse arquivo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma reta, né, em 1 igual a 100, ou seja, 100 amostras. D1 igual a 0.1. Então eu vou ter uma reta com 100 amostras separadas de 0.1 em 0.1. E O1 igual a 0. Então ela vai começar de 0. Né? O nosso modelo em X começa de 0 e vai indo em direção a 10. E o nosso output da nossa função math vai ser exatamente o turning point que a gente calculou aqui. Esse %g ele vai ser substituído por um valor que eu vou passar aqui depois desse %. Então aqui eu coloco %z do turning point. Como é que vai funcionar esse flow aqui? Eu estou calculando com o programa sfmath, eu vou gerar um arquivo RSF com esse header aqui, ou seja, 100 posições separadas de 0.1 em 0.1, começando de 0, e nesse arquivo RSF todas as amostras vão ser iguais a esse valor, né, que vai ser substituído aqui por essa flag %g. Esse valor é exatamente o que está aqui depois do %, que é o nosso z do turning point, que é a variável que a gente acabou de calcular aqui. Ok? Para finalizar, a gente vai precisar criar um gráfico dessa nossa reta z do turning point. Então vou só copiar o que está aqui na nossa plotagem da trajetória do raio. Vou copiar, vou colar aqui abaixo. Então eu colei aqui abaixo. No lugar de ray, eu vou colocar o z do turning point. Então vai ser um gráfico. A diferença é que eu não vou transpor o eixo y aqui desse gráfico. Então, se eu não vou transpor, eu tenho que colocar indo de 0 a 10 e aqui indo de 0 a 3. Ok? Fiquem tranquilos que esse sConstruct vai estar na descrição. E por último, quando eu fizer o overlay, eu vou querer o meu modelo, velmod, a trajetória do raio e por último, essa reta que eu acabei de gerar, z do turning point. Podemos sair e salvar. Olha só o que vai acontecer. Vou rodar
Scons View. Rodei Scons View. Está aqui o meu modelo. A trajetória do raio, o meu modelo gradiente linear e a minha reta Z do turning point, exatamente na profundidade do turning point. Mostrando que o valor, né, onde o raio retorna, né, da sua trajetória, quando ele começa a retornar à superfície, bateu com o valor da fórmula analítica. Ou seja, pelo menos no cálculo do Z do turning point, o meu traçador de raio está funcionando corretamente. Então, o traçamento de raios aqui, calculado numericamente, está batendo com o valor calculado com a fórmula analítica. Na próxima aula, a gente vai fazer o cálculo do tempo de trânsito e da distância horizontal aqui percorrida pelo raio. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.